Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindos. Começamos agora ao vivo pela Band, Agromais e Terra Viva, o Agroband, a sua janela para o mundo do campo. Hoje é dia 27 de agosto, são 8 horas da manhã. Veja os destaques da nossa edição. Etanol de milho, o combustível do futuro, deslancha no sudoeste goiano. Segundo a União Nacional do Etanol de Milho, a perspectiva de produção é de 9,9 bilhões de litros para a safra 25-26. No Giro Brasil, você vai ver que o governo federal vai comprar 21 milhões de reais em feijão da região sul do país. E na reportagem especial do Agroband, o renascimento do cacau na região, que tornou o fruto conhecido no mundo inteiro. O cacau foi sempre a bola mestra, a mola propulsora da riqueza de Ilhéus. É agora no Agroband. Bom dia para todo mundo, bom dia para você, Carol. Muito bom dia, Valteno, para você e para quem nos acompanha aqui no Agroband. Ô, Carol, você se lembra do carro-álcool? Não. Não, né? Era o final dos anos 70. De lá para cá, gente, o combustível que era feito exclusivamente de cana-de-açúcar diversificou-se. Hoje, o etanol vem de várias fontes do agro, Carol. Pois é, Valteno, e o milho é o grande destaque que embala a transição energética brasileira. Quem traz os detalhes para a gente é a Ludmila Menezes, da TV Sucesso em Goiás. Vamos ver. Além de ser essencial para a alimentação humana e animal, o milho também é um aliado da sustentabilidade. A partir do grão é possível produzir etanol, um biocombustível renovável e de baixo impacto ambiental. O etanol de milho é totalmente diferente da cana. Você armazena ele, você trabalha o ano todo. No período de chuva você não tem atrapalho porque ele está guardado no armazém, você manda ele para o processo tranquilamente. Segundo a União Nacional do Etanol de Milho, a perspectiva de produção é de 9,9 bilhões de litros para a safra 25-26. Mas este volume pode aumentar graças à contribuição da produção da região centro-sul do país, podendo chegar a 12 bilhões de litros. Nesta usina de etanol de milho, localizada em Jataí, no sudoeste de Goiás, são produzidos 70 milhões de litros por ano. É muito importante que a gente tenha um pessoal qualificado para que a gente consiga extrair a melhor quantidade de litros por tonelada de milho, né? Para transformar o milho em etanol, é preciso moer os grãos até obter uma farinha bem fina, que é misturada com água quente e uma enzima. Após passar pelo processo de fermentação, o volume é convertido em álcool. A coluna de destilação separa o etanol hidratado da vinhaça e é ela que se transforma em xarope, óleo bruto de milho e a massa seca vira DDG, um insumo de alto valor proteico para a nutrição animal. A energia das caldeiras, que sustenta o sistema, também gera eletricidade para manter a usina, transformando o vapor em potência elétrica. O etanol de milho reduz a dependência de fontes fósseis, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa. Além de ter boas perspectivas de crescimento para o futuro, o aumento da demanda internacional por biocombustíveis favorece a geração de empregos no Brasil. Hoje a empresa está praticamente com quase 80 funcionários diretos, né? Fora os indiretos que transportam etanol, os coprodutos, o cavaco, a biomassa, né? Então, eu acredito que indiretamente hoje já se gera aí quase 300 empregos. E o etanol é um combustível do futuro mesmo, então a gente vê com bons olhos aí que a tendência é ampliar e melhorar o setor. Vamos ver agora como vem crescendo a produção de etanol de milho aqui no Brasil. Carol. Pois é, gente, de acordo com a União Nacional do Etanol de Milho, na safra 22-23, olha só, foram produzidos mais de 4 bilhões de litros do biocombustível. Já na safra seguinte, esse número saltou, olha só, para 6 bilhões de litros. E agora, na última safra, 24-25, teve também um salto e a produção de etanol de milho no Brasil chegou a mais de 8 bilhões de litros. Agora, no outro gráfico, a gente mostra aqui para vocês os estados onde lideram essa produção. Em primeiro lugar, vem Mato Grosso. Esses números são divulgados pela União Nacional da Bioenergia. Mato Grosso com mais de 5 bilhões de litros de produção. Em seguida, o estado vizinho com mais de 1,5 bilhão. E logo depois vem o estado de Goiás, olha só, com 700 milhões na nossa produção.
e outros estados com 300 milhões de litros produzidos, Valteno. Nosso combustível do futuro, né? Exatamente. 8 horas, 5 minutos, a gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver que os preços dos alimentos estão em queda pelo terceiro mês seguido. O Agroband, a sua janela para o mundo do campo, está de volta ao vivo. Veja agora um resumo das principais notícias do agro no país com a equipe de jornalismo da Band. Agora é hora do nosso Giro Brasil. O preço dos alimentos continua em queda no Brasil. É a terceira seguida. A prévia da inflação de agosto, divulgada nesta terça-feira, mostra redução expressiva nos preços da batata e da cebola, que estão em fase de colheita. Tomate, arroz e carnes também tiveram baixa nos preços. E o tarifaço de Donald Trump já começa a dar sinais. A manga, um dos itens sobretaxados, ficou 20% mais barata em agosto até aqui. Outras frutas, como maçã e banana, ficaram mais caras. O preço do café já subiu mais de 30% nas bolsas internacionais durante o mês de agosto. O tarifaço de Trump forçou compras antecipadas por parte de europeus e asiáticos, o que elevou a procura e também, consequentemente, o valor do grão. Outro motivo está na incerteza quanto à safra brasileira, que está praticamente finalizada e deve ser menor do que o previsto. O governo federal vai comprar 21 milhões de reais em feijão de produtores aqui da região sul do Brasil. A medida já era um pedido antigo do setor, que sofre com preços abaixo do custo de produção. O auxílio vai ser concedido por meio de equalização em leilões públicos realizados pela Conab, a fim de garantir ao produtor o preço mínimo de mercado. Carol, cacau. O cacau que faz o chocolate, gente, ajudou a construir a história de Ilhéus, que fica no litoral sul da Bahia. Depois de muitos anos de decadência, por causa da vassoura de bruxa, que foi uma doença, Carol, que dizimou a cultura do cacau, ele renasce com o trabalho de novos empreendedores. Pois é, Valteno, e quem está lá para contar essa história para a gente agora são os nossos repórteres Sebastião Garcia e Felipe Alves, ao vivo para a gente. Sebastião, bem-vindo, bom dia. Bom dia. Oi, Carol. Oi, Valteno, bom dia, ó. Que dia, né? Que inveja. Olha só, então, a gente escolheu a praia aqui porque a praia é um dos atrativos de Ilhéus, é claro, para o turista, mas eu ouso dizer que não é o principal, né? É o cacau, é a história dessa região aqui, dessa cultura, é a literatura de Jorge Amado também. Então a gente veio até com roupinha mais leve hoje, mais informal, para causar um pouquinho de inveja assim nesse sol e nessa praia linda. Mas está acontecendo essa semana aqui um grande evento, a Expo Cacau, que traz para cá muitos especialistas para discutir esse desenvolvimento do cacau agora, aumentar a produtividade, essa retomada, como você falou aí, Valteno. E a gente vai fazer uma série de reportagens falando de economia, falando dessa situação. E a primeira reportagem que a gente produziu é um pouquinho dessa história só. Vamos ver. Ilhéus respira história, na arquitetura, nas ruas estreitas, nos painéis nos muros. Fácil andando por aqui, a gente depara com um deles. O professor Nasal estuda a história da região há 50 anos. O cacau é um forte elemento dessa história, diz ele. O cacau foi sempre a mola mestra, a mola propulsora da riqueza de Ilhéus, né? Sobretudo no final dos anos do século XIX, início dos anos do século XX, e persistiu até que vieram os problemas todos que ocorreram e foram atravessados, foram vencidos, e por fim a vassoura de bruxa que jogou a produção lá para baixo, e agora que se recupera um pouco com a produção de agregando valor, construindo um manejo melhor e produzindo o cacau. Daí o cacau e o chocolate. Antes do cacau teve a farinha, teve o açúcar, isso foi lá no século XVI. Mas foi a partir do século XVIII, depois XIX, que Ilhéus prosperou e se desenvolveu graças ao cacau. Era a época dos coronéis, tão retratada na literatura de Jorge Amado. A Casa do Escritor é hoje um museu que conta essa história, assim como todas essas ruas aqui da cidade e aqui toda a região, e que vão contar uma outra história a partir de agora também,
tendo de novo o cacau como um personagem, mas diferente daquele. O Antônio conhece bem este personagem. A família dele produzia na época do auge e da queda do cacau com a doença da vassoura de bruxa. Ele, agrônomo, retomou a produção. 5 anos atrás, a família comprou uma propriedade em Ilhéus. Planta em 10 hectares, tem 9.000 pés. E muito otimismo com o novo cacau sob nova direção. Esse momento oportuno, né, por conta do preço que está sendo bem convidativo, nos propiciou uma oportunidade de investir na tecnologia, né, no melhoramento genético, na correção de solo, na fertilização, nas práticas mais comuns, né, de manutenção do cacau. Então estamos vivendo um momento bem diferente daqueles iniciais. A gente tem hoje uma cultura que tem um manejo mais apropriado, mais adequado à nova ordem da questão ambiental, né? Com melhor tratamento aos funcionários que trabalham, que produzem o cacau. Isso vai refletir com certeza no futuro, num futuro que eu sou otimista e acho que vai ser melhor. Mas que maravilha, Sebastião. Beleza, hein? Gente, parabéns nada pra você, mal para uma pro Felipe, quarta-feira, hein? Nada mal para terminar a semana, né? Eu vou ficar com saudade de vocês, mas acho que não vou voltar mais para Brasília. Sinto muito, né? Vou aproveitar aqui. Tchauzinho, gente. Não, traz cacau, pode trazer cacau. Ele quer olha fazer só. a cobertura de lá, correspondente. Com essas imagens aí da costa do cacau e do dendê, lá em Ilhéus, sul da Bahia, a gente vai então encerrando a nossa edição do Agroband de hoje. O Sebastião vai ter mais matérias ao longo da semana mostrando pra gente o renascimento do cacau. É isso, obrigada, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.